Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Como sabe, Sra. Ministra, sou deputado eleito por Viana do Castelo, por este círculo, e centraria a minha intervenção e as perguntas nesta região geográfica. Gostaria de lhe perguntar, Sra. Ministra, sobre as medidas e calendarização destes investimentos que estão previstos no Plano de Ação e Proteção do Litoral, dada a necessidade de intervir em áreas de muito risco, ao nível do norte litoral, como é Castelo de Neiva e Moledo do Minho, em Caminha, para proteger, essencialmente, pessoas e bens. Sabemos bem a preocupação que tem e a preocupação deste Governo nesta matéria e, portanto, consideramos determinante que é necessário intervir não só na segurança, mas também no potencial turístico associado ao mar que tem esta região e que, ao ser intervencionadas, tenham em conta também as épocas balneares. Estas duas ações, que são prioritárias, bem sabemos que estão previstas e foram candidatadas por este Governo ao POVT, ao Plano de Valorização do Território, e gostaria de saber se há informação sobre o início destas importantes ações. Ao nível também de um segundo ponto que consideramos muito importante, que tem a ver com o Programa Litoral Norte, sabemos também o empenho que tem tido a Sra. Ministra e este Governo nesta questão, fazendo a triagem do que é importante e que tem a ver com proteção e bem das pessoas e do que é supérfluo. Sabemos que está em causa, nas obras que estão previstas a sua realização, a proteção e a defesa da zona costeira e para nós é muito importante a reestruturação e a consolidação das estruturas marítimas da defesa costeira, a recuperação e a proteção dos sistemas dunares degradantes, a reorganização e a qualificação das frentes marítimas e as infraestruturas de apoio ao uso balnear naquela costa que existe no distrito de Viana do Castelo e parte do distrito de Braga, potenciando também o turismo e a economia local. São investimentos importantes no litoral que são alavancados por fundos comunitários ao nível também do POVT, nos concelhos essencialmente de Viana do Castelo, de Caminha e de Esposende. Investimentos porque este Governo pretende, penso eu, iniciar já no corrente ano, em 2013, e durante o ano de 2014, no montante global, Sra. Ministra, nestes 2 anos, de 23 milhões de euros, com fundos comunitários sob gestão do Governo, no montante global de incentivos já em 2013, e essa possibilidade de 12 milhões de euros. Confirma-me, Sra. Ministra, que, dada a importância que o atual Governo tem também nesta matéria do litoral e da sua recuperação, que iniciará, por vontade do Governo, estes investimentos importantes no litoral do norte do país, de 15 milhões de euros em 2013 e de 8 milhões de euros em 2014? É que até 2011 os pólios, Sra. Ministra, naquela zona foram obras de fachada e chegou à altura de ser este Governo a fazer as obras que são absolutamente necessárias de proteção à valorização. Por fim, de forma muito sintética, Sra. Ministra, gostaria de lhe perguntar um ponto de situação atual sobre o programa Polis de Viana do Castelo, que, como todos sabem, já deveria ter terminado há 9 anos, em 2004, e que só consome neste momento custos financeiros elevadíssimos e tem sido intervencionados pelo Estado. Como está o processo da liquidação da sociedade, anunciada pela Sra. Ministra nesta Assembleia da República, e a rentabilização dos ativos inerentes à sociedade? Muito obrigado. Obrigado. Dessa divulgação. No que respeita ao litoral, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, queria dizer-lhe que o Plano de Ação e de Valorização do Litoral começa a entrar em execução com as candidaturas ao POVT e com a sua aprovação. Como eu referi, estamos a falar de candidaturas de 75 milhões de euros no que respeita às ações Polis e 31 no que respeita às ações APA, Agência Portuguesa do Ambiente. Neste momento já aprovados 40 milhões do Polis Litoral do Norte e do Polis da Ria de Aveiro e, portanto, os números que citou para o Polis Litoral do Norte correspondem efetivamente às candidaturas aprovadas no POVT, o que significa que neste momento é dar execução a esses projetos. Como é evidente, estamos sempre a falar de projetos que pressupõem contratação pública, pressupõem lançamento de concursos e esse processo estará agora a ser desencadeado para podermos ter a execução
de toda a maneira, o dinheiro comunitário existe, o dinheiro nacional existe, a aprovação existe e é seguir agora os mecanismos próprios da contratação. Em relação à questão que coloca do Pólis Viana do Castelo, sabemos do problema do endividamento que tem vindo a ser socorrido em última instância pelo Tesouro. Nós temos tido conversas com o Tesouro no sentido de encontrar um fim que seja ajustado, realista, adequado ao nosso tempo para a Pólis Viana do Castelo. Eu já sinalizei nesta comissão que não parece que estejamos em tempo de continuar com processos de expropriação e venda, aliás, a asta pública das últimas ficaram desertas. Também não parece que estejamos em tempo de demolir o que quer que seja, aliás, com ações judiciais e imparidades enormes como subsistem, e, portanto, estamos a estudar com o Tesouro e com a Pólis Viana um mecanismo que permita salvaguardar os direitos de todas as pessoas, mas não prosseguir nesse caminho como tinha sido desenhado.